Por isso que eu não considero adventista cristão, por isso que eu não considero adventista fiel. Por quê? Porque a Ellen White considerou as outras igrejas caídas. Meu irmão, ela falou que a igreja adventista não estava com 5% preparado. Ela teve uma época que falou que a Conferência Geral não seria a voz de Deus para o seu povo se continuasse daquele jeito. Ela detonou com a igreja adventista. Só que ela viveu no século XIX, início do século XX, quando a linguagem era essa. Ellen White não usou, repito, uma linguagem diferente de Spurgeon, uma linguagem diferente de Whitefield, ela não usou uma linguagem diferente de Adam Clarke, ela não usou uma linguagem diferente de outros autores católicos e protestantes da sua época. Então, por favor, tenha essa honestidade acadêmica de pegar o todo dela e saber que ela metralhou tanto de fora como da igreja adventista. E mais um detalhe, a prova que ela não tinha preconceito nenhum com as igrejas de fora, eu vou dar alguns exemplos, apenas alguns, eu podia passar 1 hora falando, mas só para vocês entenderem. Sabe quem fez o casamento do filho da irmã White, lá na Austrália? Um pastor metodista. E até quando essa filha da senhora White foi entrevistada por uma revista, que o pessoal pensava que a senhora White era bairrista, que ela não aceitava gente de outra igreja, ela perguntou assim, vem cá, mas você casou, um pastor metodista fez o seu casamento? Sim. Por quê? Não, porque não tinha nenhum pastor adventista? Ela falou, tinha, mas ele era amigo da família. Aí o entrevistador perguntou assim, tá, e o que a senhora White disse a esse respeito? Ah, não disse nada, foi ela que convidou. E ela ainda fez a oração final. Pois é. Teve uma irmã dela que tinha uma filha, a irmã dela estava afastada da igreja metodista. E a senhora White mandou uma carta para a irmã dela, minha irmã, volte para a igreja de Cristo, volte para os braços de Jesus. Quando ela fala volta para a igreja metodista, não vem para a igreja adventista. E a irmã dela não guardava o sábado, não era adventista. A senhora White não teve nenhum parente adventista, exceto o marido e os filhos. Você está entendendo? Então, vamos ser coerentes. Ela falou, a maior parte do povo de Deus está fora da igreja adventista. Ela falou isso. Ponto. Esclarecido esse ponto, Ok. Vamos voltar à questão aqui. Quando nós virmos, aí que eu volto à fala que eu estava falando, sendo coerente com o meu adventismo. A maneira errada que eu tenho de ler o que eu estou lendo aqui agora é ficar preso ao CNPJ e apontar o dedo para outros CNPJs. Para outras igrejas. Como se a minha já tivesse pronta para subir. Não. Eu tenho que sofrer, eu tenho que falar isso aqui. É isso que eu fico indignado com alguns denunciadores da internet. Porque eles não demonstram amor na correção do erro. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu acredito. Por isso que toda vez que eu venho aqui, eu falo do que eu creio. Mas eu tenho que ser respeitoso com quem pensa diferente de mim. E quando eu denunciar algum erro, eu tenho que denunciar, Vilela, com a mesma dor que você denunciaria a droga tendo um irmão na Cracolândia. Quando eu não tenho irmão ali na Cracolândia, quando eu não tenho amor por alguém que está ali, é um bando de vagabundo, maconheiro e tudo mais. Ponto final. Mas quando é o meu irmão que está lá, eu olho diferente. Você é um humorista. É muito fácil fazer piada com quem tem síndrome de Down. Esquece que hoje é politicamente correto, tá? Incorreto. Agora, tenha um filho com síndrome de Down. Eu quero ver você rir de uma piada de alguém com síndrome de Down. Tenha um filho autista. Eu quero ver você rir. O autismo, a síndrome de Down, doenças ou problemas sociais, alcoolismo. Faça piada de bêbado, tendo um pai que está lutando com o alcoolismo. Então, existem duas maneiras de eu falar de alcoolismo, de qualquer coisa, quando eu tenho amor por quem está sofrendo nas garras daquela situação, ou quando eu não tenho amor nenhum. É o amor que fará a diferença no meu discurso antidrogas. Quando eu falo amor, repito, não é passar pano, não. Que tem um amor assim, tudo é amor, tudo é bonitinho, não pode condenar nada. Não é isso que eu tô falando. Tá claro, né? Claro. Temos que denunciar o erro. Mas se é o meu irmão que tá lá na Cracolândia, como é que eu vou encarar esse problema? Então, se eu entender que Deus tem a sua igreja visível e a sua igreja invisível. A invisível é formada por filhos de todos os lugares. Se eu entender que é o corpo de Cristo, mesmo não sendo católico, um escândalo de um padre
vai me doer. Que é o meu irmão. Se um padre aí for pego com, não vou falar a palavra aqui pro YouTube não censurar, com algum desvio que vocês sabem crime, qual, né? Com um crime desse que ficaram muito famosos aí. Se eu pensar, puxa, que pena, que mancha para o nome de Cristo, eu vou fazer aquela denúncia de uma maneira. Mas quando eu não interpreto aquele padre como meu irmão, esses padres tudo vagabundo mesmo, para mim padre não presta. E assim por diante. Você tá entendendo? Se for um pastor batista, metodista, presbiteriano, como é que eu denuncio os erros, o opróbrio ao povo de Deus? Então, com esse espírito que eu entendo isso aqui, com o espírito com o qual Jesus denunciava os fariseus. Jesus tinha um embargo na voz. Ele não falou assim, fariseu, não. Jesus amava os fariseus. E é nesse espírito aqui de amor pelo meu semelhante que eu tenho que falar da apostasia. Aí você vai aqui para Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim, quando Paulo fala da volta de Jesus, ele fala, porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Porque ele fala que a volta de Jesus, ele fala aqui, capítulo 2, versículo 3, ninguém de nenhum modo os engane, porque isto, a volta de Jesus, não acontecerá assim que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Apostasia, eu falei dessa palavra lá atrás, a ruptura. Então, Paulo falou disso e João entendeu lá que haveria uma grande apostasia no meio do povo de Deus. Por isso que João se admirou com grande espanto. A mulher e a besta estavam juntas. Agora voltamos a Apocalipse 13 e você entende por que agora a briga é contra o que sobrou do povo de Deus, que a maior parte do povo de Deus se tornou Laodiceia. E quando João vê isso aqui, ele vê Aí alguém pode perguntar, e quem que é essa besta? Quem que é esse anticristo? Bom, tem várias opiniões sobre o anticristo. Lembra daquele... Você que é... A gente consegue mais uma meia horinha aqui para fechar isso aqui? Só para não... Você você também faz cartoon, né? Sim, quadrinhos. Quadrinhos. Qual era o nome? Não sei se você vai saber de qual, porque agora eu tô tentando lembrar. Aquele que fazia o Zé Apocalipse. Ixi. Você não vai saber? Não sei. Chamava Zé Apocalipse. Tinha uma tirinha, mas nem adianta procurar a tirinha, não, porque ia ser difícil. Mas o nome Zé Apocalipse de repente aparece aí na internet. Não era era um desses cartoons de sábado, de jornal. E ele tinha o Zé Apocalipse, e toda hora tinha o Zé Apocalipse. E tem uma tirinha que tem assim, o Zé Apocalipse, ele aparece assim, Saddam Hussein, a besta do Apocalipse, Saddam Hussein, a besta do Apocalipse. Aí um camarada no outro quadrinho perguntando pra ele assim, mas eu não entendi, no mês passado você dizia que era Ronald Reagan. Aí no terceiro fala assim, não é porque eu tô com a versão revista e atualizada, né? Então quer dizer... Sempre atualizava. Eu tenho que cuidar que o Apocalipse não possa ser interpretado a partir de manchete de jornal. Tá. Porque se eu ficar com a manchete de jornal na mão, qualquer coisa que eu interpreto como a besta do Apocalipse. Eu posso falar que é o Macron, posso falar que é Trump, eu posso falar que é Elon Musk, qualquer um é a besta do Apocalipse. Teve um autor dos anos 60 que dizia que a besta do Apocalipse era a televisão. Que as TVs antigas tinham aquelas duas anteninhas e fala que ela tinha 2 chifres, sabe? O que seria a besta do Apocalipse? Bom, os primeiros pais da igreja, os primeiros cristãos, ali depois do período apostólico, sempre interpretaram a besta do Apocalipse como sendo algo relacionado a Roma, ao Império Romano, que era o opressor da igreja naquela época, que era o que oprimia a igreja. Por exemplo, vou lembrar aqui, o Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, então ele estava bem perto ali da fonte apostólica. O Irineu de Lyon falava o seguinte, olha, o número 666, que alguns manuscritos até traduziam como 616, ele falava assim, o nome que dá isso aqui é Lateinos, em grego. Lateinos significa o império dos latinos, dos romanos. Sim. Então era alguma coisa ligada a Roma. Eles sabiam que tinha alguma coisa ligada com Roma. Roma era... codificada, codinominada, né? De Babilônia. Ah, é? Tanto é que o Pedro, quando escreve a carta dele, ele fala assim, aos irmãos que estão na Babilônia. E na cultura judaica sempre chamava Roma pelo codinome de Babilônia, porque o maior opressor do povo de Israel no Antigo Testamento não foi o Egito, foi a Babilônia.
De todos os opressores que Israel teve, aquele que mais